presidente, ontem, dia 31 de março, foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Eu quero aproveitar esse espaço do Pequeno Expediente para trazer alguns dados para quem nos assiste, para os colegas que ainda estão aqui. A gente tem a questão da violência letal, dados de 2023, um aumento de 10%. Então, são 155 casos reportados. É uma questão a expectativa de vida das pessoas trans não chega aos 40 anos, ainda nos dias atuais, com dados que nos deixam alarmados, com dados que nos mostram a insegurança. Falei antes da questão da insegurança que nós, mulheres, sofremos, as mulheres trans sofrem por toda essa insegurança que a gente passa, mas sofre com uma insegurança ainda maior, que é o fato delas serem quem querem ser, de serem quem são, e mesmo assim serem violentadas, serem mortas. Isso é algo muito grave que ainda acontece na nossa sociedade. Em relação à discriminação familiar, cerca de 80,6% das pessoas trans já passaram por essa forma de discriminação. A gente sabe que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos onde, vereadora Andressa, somos violentadas por sermos mulheres, é na nossa família que a gente busca acolhimento. E a comunidade trans, 80%, aí mais da metade, não tem esse local para procurar acolhimento. Então, eu acho importante, mesmo que seja um dia depois, trazer para essa tribuna, deixar registrado nos anais desta casa, como que o Dia da Visibilidade Trans Internacional pode nos trazer a necessidade e a importância, a urgência de políticas públicas efetivas, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que façam com que as pessoas tenham expectativa de vida. Porque antes dos 40 anos, a gente sabe que às vezes nos 40 é o nosso auge. Imagina antes dos 40, saber que a tua vida pode ser tirada por pura e simplesmente preconceito. Importante ressaltar aqui que nós lutamos contra o preconceito todos os dias, pelo direito de ser quem é, pelo direito de amar quem quiser, todos os dias. Mas, já que temos a data do dia 31, é importante para a gente dizer, nesta data, o quanto a gente ainda precisa melhorar, enquanto sociedade, enquanto poder público, para que a gente tenha a efetividade e a garantia da vida das pessoas trans. Quero citar o que o vereador Ramon trouxe, o vereador Cláudio complementou, questão das UPAs. De fato, é muito preocupante. A gente foi numa visita na UPA Central, junto à Comissão de Saúde, aonde não foi apresentado essa realidade de espera, essa realidade alarmante, que nós vemos que é real, porque é a nós que chegam as demandas de leitos. E eu vou corroborar com o que o vereador Cláudio falou. Eu fico envergonhada da pessoa me pedir, eu dizer, eu vou ligar, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso. E a gente dá um retorno sempre mais ou menos, porque é o retorno que a gente recebe por parte da secretaria. Quero aqui fazer a ressalva de que o secretário Geraldo atende. A vereadora, a secretária adjunta Daniele não atendia. Então, a gente melhorou nesse sentido. Pelo menos agora a gente tem um secretário que atende, que conversa, que não olha com cara de nojo para as pessoas, o que é importantíssimo. Quando a gente fala do SUS, quando a gente fala da saúde, a gente fala também de humanidade. Então, ter como secretária adjunta uma pessoa que demonstra pouca humanidade para tratar com as pessoas, para tratar com os vereadores e vereadoras, eu não consigo achar que a saúde vai para frente. Então, sim, me preocupa muito ainda as questões da saúde. Me preocupa muito ainda a gente ter dentro da secretaria uma pessoa que foi tão difícil, de tão difícil diálogo, de tão pouca transparência. Mas faço votos aqui que o Geraldo consiga apresentar medidas para que a gente resolva essa questão da fila de espera nas UPAs. Eu sou uma vereadora que, para defender a saúde, sempre defendo a saúde da atenção primária, a prevenção, a porta de entrada, a UBS, mas
é inegável que a gente tem pessoas já com adoecimento agravado devido a essa falta de estrutura nas nossas UBSs e que precisam de um atendimento adequado, que precisam de respostas, que precisam de retorno, mas que estão lá angustiadas e abandonadas. Muito obrigada. Obrigado. Vereador Juliano Valim,